Deus não entra no caos para romantizá-lo. Deus entra no caos para organizá-lo. E hoje nós vamos falar sobre Gênesis 1 e o título do nosso estudo é Antes do Amor, Deus coloca a ordem. Hoje é dia 25 de dezembro de 2025 e eu queria desejar Feliz Natal para você e para toda a sua família. E se você é solteira, se você é solteiro, eu declaro na sua vida que esse será o último ano que você vai estar solteiro. Se você se curar, se você esperar em Deus, Ele vai agir na sua vida e no seu próximo ano. E se você crê, digita amém. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Copete e eu guio cristãos na cura do coração e no caminho para a santidade. E o meu bordão sempre é aqui para vocês e quem me acompanha no Instagram. Antes de achar a pessoa certa, se torne a pessoa certa. E como eu falei para vocês, na terça-feira, nossos vídeos são de terça e quinta-feira às 8h30 da noite. Eu tinha falado para vocês ler Gênesis 1, que nós aprenderíamos mais um capítulo da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre caos, sobre estrutura, sobre organização na vida sentimental. Mas lembra que antes nós precisamos entender todo o contexto. Então, se você não leu, dá um pause aí, leia Gênesis de 1 a 10 para entender o que nós estamos falando, tá bom? A segunda parte, hoje vai ser a primeira parte de Gênesis 1, mas a segunda parte eu ainda vou fazer, eu não sei quando, mas fica por uma próxima, porque é muita coisa para nós estudarmos. E se você não me acompanha no Instagram, no TikTok, no Threads, qualquer rede social, eu já te aconselho a você me seguir lá, Patrícia Copete, com T mudo, 2T no final, para você acompanhar todos os meus conteúdos. Eu tô sempre ensinando, seja por Reel, seja por publicação, seja por Story. Já me acompanha lá para você ficar por dentro de tudo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já liga o sininho aí para você receber notificação, para você ter um coração curado. Compartilha e comenta se você gostou desse estudo pra gente entender que tá tudo certo, que tá bom, que você está gostando. Lembrando, gente, que a Bíblia é a única que pode transformar a sua vida. Nós podemos aprender muitas maneiras de ter o coração sarado, nós podemos aprender como nos tornar a pessoa certa, mas quem transforma a nossa vida é apenas a palavra de Deus, é o Evangelho. E como eu sou professora da Bíblia, eu quis começar esse estudo, Coração Discipulado, para explicar para vocês cada capítulo da Bíblia e sempre com aplicação nas nossas emoções, nos sentimentos e com a mulher de Provérbios 31. E hoje nós vamos colocar mais uma pessoa nessa história, o homem de Efésios 5. Tudo isso para formar a família que Deus tem para mim e Deus tem para a sua vida. Antes do amor, Deus coloca a ordem. Esse é o nosso título. E Gênesis 1, ele é o preparo emocional para você amar sem se destruir. Se Deus organizou o mundo antes de enchê-lo de vida, Ele também organiza as emoções antes de permitir vínculos profundos. E como então, Patrícia, Gênesis 1, de 1 a 10, que esse é o nosso primeiro capítulo, ele vai nos mostrar como é um mapa. Gênesis 1, na verdade, ele nos mostra como que é um mapa emocional. E nós vamos fazer uma aplicação muito interessante aqui para você, que vai ser para sua vida. Então, Gênesis 1, ele não é apenas uma cosmogonia. O que é cosmogonia? É onde está leis, princípios, tá ali só falando de regras e tudo mais. Não, ele é um modelo de restauração interior. Nós não falamos sobre cura, eu ensino vocês aqui que vocês precisam se curar antes de entrar dentro de um relacionamento. Então, Gênesis 1, ele nos explica como que isso funciona. Vamos lá começar? Gênesis 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no princípio, nós vamos aplicar por uma segurança emocional. No princípio criou Deus. E antes de existir qualquer coisa, relacionamentos, afetos, desejos ou carências, Deus, ele já estava presente. E isso vai curar a nossa raiz de ansiedade afetiva, que se ninguém me amar, eu não existo.
E quantas vezes nós nos colocamos nessa situação? Quantas vezes nós olhamos para um relacionamento e nós entendemos que se nós não tivermos uma mão para a gente pegar, parece que a gente não é validada, parece que a gente não existe, parece que a gente está invisível perante a sociedade. Eu sei que a sociedade prega isso, eu sei que uma mulher solteira não é bem vista na sociedade, mas isso nada tem a ver com o evangelho. Por isso que antes de Deus te dar um relacionamento, Ele quer curar as suas emoções, Ele quer colocar ordem, Ele quer tirar da sua cabeça que relacionamento é o ápice da vida humana. Para os incrédulos, para aqueles que não têm Deus, é o ápice. Mas para Deus é algo normal, é algo muito bom, mas não é o fim da sua existência, não é o fim da minha existência. Você não precisa ser amada para provar que você existe. Você existe porque Deus existe, porque Deus te criou. Deus tem prazer na sua vida. Eu não estou falando que você é o centro da vida de Deus. Não, estou falando que Deus ele tem prazer na sua vida. Você é um menino campeão de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. E se ninguém te amar, Deus te ama. E isso precisa ser algo real na sua vida. Você não precisa depender de um relacionamento para mostrar que você tem validação, para mostrar que você é importante, você já é aceita e você já é amado por Deus. A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela não busca o seu valor em aprovação emocional. O seu valor excede de rubis. Me diz aí, você sabe onde compra uma safira? Uma pedra de safira? Você sabe aonde compra uma pedra de rubi, de jade? Eu não sei. Eu acredito que na minha cidade ou nas cidades ao redor, que são cidades metropolitanas, nem tenham para vender. Talvez em São Paulo, Rio de Janeiro, possa ter alguma rejoalheria, uma rejoalheria que venda. Mas eu e você não sabemos. Então não é qualquer um que entra no seu coração. Não é qualquer um que sabe o valor que você tem. Tem gente que não tem o valor emocional para comprar as joias raras. E eu não tô falando que você tem um preço, ok? Só é um exemplo aqui. Mas somente aquele que sabe aonde encontrar essa joia pode ir. Somente aquele que tem o valor, que tem o capital. Então, por isso que muitas vezes não vai vir alguém mesmo na sua vida. Por isso que às vezes a sua vida está deserta. É claro que você tem que olhar para dentro de si e falar, opa, tem alguma coisa errada comigo? E o que você puder fazer para melhorar, você vai melhorar. Tá bom? Mas em questão de virtude, você tem que entender que você é diferente. Que você tem valor para Deus. Nós precisamos entender o contexto aqui. Antes de entrar nas nossas aplicações, vamos entender um pouquinho o contexto. Eu só trouxe um pouquinho aqui das aplicações, porque eu sei que vocês são curiosos, eu sei que vocês querem saber mais, mas eu só deixei com um gostinho, aqui é só um tira-gosto. Vamos lá para nosso contexto. Então, você precisa entender que Gênesis, ele não é você precisa entender que Gênesis, ele não é uma reportagem, ele não está reportando, ele é uma revelação. O texto que nós estamos aprendendo aqui, ele descreve eventos que antecedem qualquer civilização. Então, para aqueles que acreditam na palavra de Deus, para aqueles que acreditam na Bíblia, então, tudo começou aqui. No princípio, a Bíblia, ela não tenta provar Deus, na verdade, ela começa afirmando Deus. No princípio criou Deus. Então, antes do tempo, antes de povos, antes de qualquer coisa, antes de Deus criar as coisas, na verdade, ele criou a ordem. Antes de preencher, ele organizou. E antes de salvar, ele revelou a luz. E quando Deus fala, o caos obedece. Linguagem simples. Então, o que significa no princípio criou Deus os céus e a terra? No princípio é quando o tempo começou. E Deus, ele não entrou no tempo. Na verdade, ele criou o tempo. Ele é a eternidade. Então, não existia tempo antes de Deus. Era apenas eternidade.
céus e terras, então significa que tudo que existe é visível e invisível. Então Deus foi criando, eu tô falando muito então, pelo amor de Deus. Onde que nós vemos Jesus aqui? João 1,33, nós vamos caminhar de Gênesis por toda a palavra, todos os 39 capítulos, e vamos passar por Mateus, Marcos, Lucas e chegar em João 1:1-3, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus estava na criação. Jesus é o agente da criação, não uma resposta tardia ao pecado. Jesus, ele não veio depois do caos, ele já estava no princípio. Por que eu falo caos? Porque lá vai dizer, acho que no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. E eu vou explicar isso para vocês, tá bom? O que significava literalmente. A expressão hebraica, eu não vou saber falar, é tohu vabohu, que tohu significa sem forma e desorganizado, e bohu, vazio, sem nada. Não significa que era mal, de maldade. Significa que ainda não estava pronta. É como uma casa. Existe o terreno, mas não tem muros, nem paredes, móveis ou pessoas. Então, quando você for entender Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, é agora uma casa. Então tinha o terreno estava ali, talvez até com muros, mas porém não existia paredes, se não tem muros, não tem paredes, né? Não existia paredes, móveis ou pessoas. A terra era só água? Isso aqui foi uma dúvida muito genuína que eu tinha. Mas o texto, o que ele vai indicar? Que existia massa coberta por águas, mas não havia separação. Então tudo estava misturado. Por isso que Deus, ele vai separar depois. E o que são trevas? Que fala que existia trevas e o Espírito de Deus movia sobre as águas. A trevas aqui não significa mal moral. Na verdade, significa ausência de luz. Não existia luz. Eu não consigo te explicar assim muito detalhadamente, porque nós não sabemos de fato como era. Mas o que está revelado, nós tentamos explicar da melhor forma. Nada aqui estava iluminado, revelado ou funcional ainda. E trevas aqui, eu preciso que você entenda que não significa que era Satanás nesse contexto, tá bom? E abismo, o que significava abismo? Abismo é a palavra hebraica terron, que significa profundidade, oceano primitivo ou caos aquoso profundo. Não é inferno, não é demônio, é profundidade sem estrutura. E o que significa o Espírito de Deus pairava? Literalmente significa mover suavemente, proteger e incubar. É como uma ave sobre os seus ovos. Isso revela que Deus, ele não te abandona no caos, que Deus, ele não abandona o caos, ele permanece sobre ele. E é esse caos que nós vamos falar da sua vida sentimental e da sua vida emocional. E onde está o Espírito Santo? Presente, antes da luz, ativo, antes da ordem, não passivo, mas preparando o ambiente. Antes de Deus mudar a situação, ele se move sobre ela. Gente, vocês estão com papel e caneta anotando, né? Que esse conteúdo ele é muito profundo, vocês precisam entender. Então, quando a Bíblia vai dizer medita nela dia e noite, não é apenas ler, não é apenas somente ver um estudo, mas também escrever, ver o que você tem dúvidas, procurar saber. Hoje você tem um chat GPT, então muita coisa você pode procurar lá. É claro que deixa suas anteninhas ligadas, minhas anteninhas ligadas aqui, porque se tiver alguma coisa incoerente, ele já me passou muita coisa incoerente, mas ele não é o medidor, mas ele dá um caminho aí, um acesso. Em Gênesis 1:3, Deus vai dizer assim, haja luz. E o que acontece aqui? Algo poderoso, porque Deus fala e a criação responde. A palavra, ela cria,
e não escreve. Ela não está descrevendo, ela está criando. Patrícia, e nós? A palavra tem poder? A palavra tem poder, mas ela não cria como Deus criou. E o que significa o poder da palavra? Já com a ligação de João 1, o verbo, Jesus diz que ele é o verbo. Como que fala lá em João 1? Vamos pegar a palavra de Deus aqui, né? Porque quando a gente está falando assim em público, o que acontece? Gente, o próximo capítulo é Levítico 12, tá bom? Deixa eu só ver se é Levítico 12 mesmo, porque senão depois eu falo errado, eu tenho que dar outro estudo, eu já tô com esse estudo na mente. Levítico 2, gente, 8 versículos, facinho, hein? João 1, né? Vamos lá. E aí, gente, como foi o Natal de vocês? Foi bom a véspera? O meu foi bom. Bom a véspera, o Natal. Tudo bom pra família, graças a Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus estava no princípio. Isso significa palavra viva, razão divina, expressão perfeita de Deus. E no versículo 14 de João 1, nós vamos ver que o verbo se fez carne. Deus, Jesus, é a própria palavra, é a própria personificação da palavra. A mesma palavra que disse, haja luz, é a palavra que diz, vinde a mim. Jesus é a voz de Deus em forma humana. Ele é a própria palavra. Nós precisamos entender que, então, as nossas palavras não cocriam com Deus. Não criam com Deus, desculpa. Cocriam sim, mas criar não. Nossas palavras, na verdade, constroem ambientes, afetam emoções e geram vida e confusão. Porque Provérbios vai dizer, o poder da vida estão na língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Uma mulher virtuosa, ela não espalha caos com a boca. Na verdade, ela libera luz. Agora vamos entender Gênesis 4, de 4 a 5, tá? Gênesis 1, 4 a 5. Ali vai estar dizendo sobre a separação entre luz e trevas. E o que significa isso? Que Deus está estabelecendo um limite. Nem tudo pode coexistir. Significa espiritualmente que santidade é separação. E amor saudável também tem limites. Deus, ele não mistura o que precisa ser curado, entendeu? Então vamos começar entendendo as nossas aplicações. Gênesis 1, 6 a 10 é a separação das águas e o surgimento da terra seca. Deus, ele cria o fundamento. Agora, existe lugar para frutificar. Sem chão firme, nada cresce. Vocês estão conseguindo já entender a parte das emoções aqui das escrituras? Olha como que Deus é inteligente. Como que nós aplicamos isso sobre a mulher virtuosa? Mulher virtuosa, ela vai abrir a sua boca com sabedoria, como diz Provérbios 31, 26. Ela permite que Deus organize o seu interior. A mulher de alto valor, que é a mulher virtuosa, ela não constrói relacionamentos no caos. Ela espera que Deus separa o que confunde. Ela fala de vida e não de desordem. Relacionamentos amorosos saudáveis começam com luz e não com pressa. Talvez hoje a sua vida esteja sem forma e vazia, mas o mesmo Deus que falou no princípio ainda fala hoje. E quando ele fala, a luz vence o caos. E essa luz tem nome, que é Jesus. Agora nós vamos para a nossa parte prática. Então, qual que é a aplicação aqui que nós podemos entender sobre Gênesis 1 e os nossos sentimentos e as nossas emoções? Que antes de existir qualquer coisa como relacionamentos, afetos, desejo ou carência, foi o que eu falei no começo, Deus já estava presente. A mulher virtuosa, ela começa enraizada. É enraizada em tudo que gera ordem e não desordem.
Então ela não começa os relacionamentos dela com base na carência. O homem de Efésios 5, ele não ama para se complementar, para se completar. Ele ama a partir de uma identidade recebida por Deus. Quem não começa em Deus sempre fica tentando terminar nos outros. É aquela pessoa que não está curada e usa um relacionamento para se curar e apenas acaba adoecendo as outras pessoas. Quando Deus aqui diz sem forma e vazia, Deus está falando sobre as nossas emoções desorganizadas. E isso vai descrever o emocional meu, o emocional seu, que significa muitas vezes nós sentimos muitos, mas não sabemos nomear e nem organizar o que nós sentimos. Às vezes você briga, às vezes tem raiva, falta de perdão, ciúmes excessivo, insegurança, mas você nem sabe quais são os nomes das coisas que você sente para nomear. Você não tem a caixa de ferramentas para você usar essas ferramentas quando as coisas não estão indo certo. Emoções existem dentro de você, mas estão misturadas. Enquanto você não souber dar nome para elas, você vai continuar errando. Você não vai saber usar para se defender e não atacar outras pessoas. Muitas vezes você ama com medo, você confunde desejo com carência, você confunde apego com controle. Só que Deus, ele não rejeita esse estado. Não é para você ter outros relacionamentos e atacar as pessoas ou machucar as pessoas quando você está curada, ferida. Porque muitas vezes, quando nós estamos com as nossas emoções desordenadas, quando nós não estamos com as nossas emoções no lugar, nós estamos com as nossas emoções em desordem, nós acabamos ferindo outras pessoas. Mas Deus, ele não rejeita esse estado. Na verdade, ele entra nele. Deus, ele não se afasta da sua confusão emocional. Ele se move sobre ela. Deus, ele não se afasta do seu coração ferido, do seu coração machucado. Ele está no meio do caos. Ele está no meio dos seus corações em cabo. Mas ele quer te restaurar. Ele quer te liberar. Ele quer que você seja curado. Ele quer que você tenha emoções saudáveis. Mas primeiro precisa ter estrutura, organização, cura das nossas emoções. Quando Deus vai falar trevas sobre o abismo, ele está querendo dizer das nossas emoções não conscientes. Nós falamos agora das emoções conscientes e agora das emoções não conscientes. É quando as emoções conscientes, nós até entendemos, nós não sabemos como melhorá-las, mas nós entendemos o que aconteceu aqui. Mas nas emoções inconscientes, não. As trevas significa falta de clareza. O abismo, profundidade emocional que não foi acessado. E o que significa isso, Patrícia? Traumas não tratados, medos antigos, padrões inconscientes, emoções que não foram curadas, traumas do passado. Isso não significa um pecado em si. São áreas que não são iluminadas ainda. Porém, a mulher de Provérbios 31, ela não ignora essas profundidades internas. Na verdade, ela considera o caminho da sua casa, os caminhos da sua casa. Ela examina e não nega. Ela leva todos os seus sentimentos ao pé da cruz. E eu quero te dar uma boa notícia. Que não importa como está a situação do seu coração hoje. Que não importa como que você está se sentindo hoje. Deus, ele quer te libertar. Deus, ele quer liberar um Salvador na sua vida. Deus quer te ensinar a lidar com suas emoções, a lidar com o seu coração. Deus quer te ajudar a sair dessa confusão emocional. Você nem sabe para onde está indo, você nem sabe o que você quer da sua vida, mas Deus vai te trazer clareza. Deus vai te ajudar, não apenas entender as suas emoções, mas entender a palavra de Deus, que é a única que muda, que transforma a sua vida. O homem de Efésios 5, ele é chamado para amar com entendimento e não com impulsividade. Amai como Cristo amou. O homem de Efésios 5, ele não deixa tudo na mão da mulher.
Ele provê, ele vai na frente, ele conserta o que precisa ser consertado, ele provê emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Ele cuida da sua namorada, da sua noiva, da sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele conhece o seu coração antes de se entregar. E o que significa, no versículo 4, o Espírito de Deus se movia. Significa que em meio ao caos, Deus ele não se ausenta. Antes da mudança, a presença. Antes de Deus querer mudar na sua vida, Ele está ali. Ele está no meio da sua bagunça emocional. Se Deus está presente, você não está abandonada. Você não está rejeitada. Você não está atrasada e nem quebrada demais. Deus, Ele não espera você se organizar para se aproximar. Na verdade, Ele se aproxima para te organizar. Não importa o momento da sua vida, não importa como você está hoje, você precisa se aproximar. Às vezes você está em pecado, você está sujo diante de Deus e você se afastou dele, mas Deus não queria se afastar de você. Foi você que se afastou. Deus está aqui para organizar a sua vida. Talvez você já seja uma pessoa casada, você já tem família. Deus quer trazer ordem para a sua família, para as suas emoções, para os seus sentimentos, para o seu marido, para a sua esposa. Se você está aqui, você ainda não tem um relacionamento, Deus quer trazer a ordem antes de te dar alguém. Antes de encontrar a pessoa certa, você precisa se tornar a pessoa certa, porque você atrai o que você é. Haja luz. Deus está falando de uma consciência emocional. Luz é revelação e revelação é consciência. Emoções curadas começam com nomear sentimentos, reconhecer seus limites, assumir responsabilidades. Mulher, homem que não te respeita, homem que não respeita seus limites, não é um homem de Deus para você. Vocês estão no namoro, vocês precisam estar no namoro em castidade, vocês precisam se guardar até o casamento, mas o homem vai tentar. Eu não vou ser romântica, eu não vou florear aqui falando que o homem não vai te tentar, mas a sua obrigação como mulher é falar não, é não deixar ele passar dos limites. E os limites você precisa estabelecer e está nas suas mãos. É chique dizer não. Ele não precisa, vocês precisam ir virgens, imaculados, puros. Não significa que não vão ter desejos, mas vão ser controlados dentro dos limites. Mulher, tenha limite. Limite físico, limite emocional. O amor saudável começa quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sinto e o que eu não posso aceitar e o que eu não preciso aceitar. A mulher virtuosa, ela fala com sabedoria porque ela já viu a luz dentro de si, a própria luz que é Jesus. E o homem de Efésios 5, ele não ama com vontade de dominar. Ele não domina, ele se entrega conscientemente. Quando Deus separa luz e trevas, água e terra, Deus está falando de limites emocionais. E separação, gente, não é rejeição, é proteção. Então, cuidado com os sentimentos que vão virar vínculos. Esses tempos para trás eu precisei criar vínculos com uma pessoa, porque iria passar dos limites, não estava dando, a situação não estava, por mais que era respeitoso, por mais que era tranquilo, toda vez que você sustenta vínculos, vai criar algum sentimento. Cuidado! Cuidado quando essas agressões começam a virar alianças que não são de Deus. Cuidado quando a carência se torna um casamento que não é da vontade de Deus. Parece que ela estava falando alguma coisa aqui. A mulher virtuosa sabe dizer não sem culpa. O homem de Efésios 5, ele honra limites. Ele cria um ambiente seguro. Santidade emocional é saber o que não se pode misturar. Tenha limites. Saiba até onde pode ir, dentro e fora do casamento. E eu digo fora do casamento quando estão noivos, namorando. Terra firme é identidade estável. Agora existe chão, agora existe base.
Agora é possível construir. Quando você se cura, começa a organizar, quando você tem limites, quando você sabe a sua identidade, começa a vir no chão, começa a vir a base, começa a construção. Então isso quer dizer autoestima saudável, identidade espiritual, maturidade emocional. E sem isso, tudo vira afogamento. Por isso separa água e terra. Preparo para o amor não é pressa, é ordem. Então entenda que a mulher de Provérbios 31, ela vai se curar antes de ter um relacionamento. Ela organiza suas emoções antes de ter vínculos. Ela não precisa ser amada para ser aceita, porque ela já é aceita e amada por Deus. Ela desenvolve a sua identidade antes de intimidade. O homem de Efésios 5, ele se prepara para amar com sacrifício. Tá bom, homens? Então não é só uma esposa troféu ali que você vai ter, não. Você tem que sacrificar por sua esposa. Você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele desenvolve responsabilidade emocional, porque ele quer cuidar, ele quer proteger, ele quer amar. Ele vai criar segurança e não estabilidade. Eu não estou falando de um homem perfeito, eu estou falando de um homem que te respeita, de um homem que te honra e de uma mulher que vai honrar o seu marido, que vai ser feminina para o seu marido. Chega dessas mulheres que querem dar conta de tudo. Não, vocês não precisam dar conta de tudo. Quem precisa dar conta de tudo é o homem. Mulheres, vocês precisam ser cuidadas. Homens precisam ter responsabilidades. E tudo aponta para Jesus. Jesus é a conclusão, Jesus é a redenção, Jesus é o início, Jesus está ali no meio. Porque nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus, ele entra no caos, ele traz luz, ele estabelece ordem, ele forma identidade. Só depois ele convida para o relacionamento. Deus, ele não te chama para um amor que você ainda não tem estrutura emocional para sustentar. E se hoje a sua vida emocional parece sem forma e vazia, não fuja de Deus. E eu concluo aqui com esse apelo. É exatamente no seu caos, é exatamente na sua bagunça que ele começa a agir. Deus te chama a deixar a luz entrar com a ordem, com a organização, com os limites estabelecidos. E se você estiver curada com a base sólida, com tudo em ordem, com tudo organizado, com as suas emoções feridas, sentimentos em ordem, o amor vai encontrar espaço. Quando você se torna a pessoa certa, você atrai a pessoa certa. Então, eu gosto muito, sim, do sentido de você, do desenvolvimento pessoal, o que você precisa fazer, dos comportamentos para você ter a pessoa certa. Mas isso é só um passo. Tudo começa na cura. Tudo começa quando você se organiza emocionalmente. E Deus, ele quer isso para sua vida, ele quer a cura, para você entrar dentro de um casamento tranquilo, para você entrar dentro de um casamento saudável, não levando os seus traumas de rejeições, não levando os seus abusos emocionais, não levando, mas todo mundo tem problema sim, mas você quer entrar para um casamento resolvendo mais problemas, já não basta o seu, você vai ter que resolver os outros. Lidar com insegurança, com ciúmes, com traumas, com rejeições, com abandonos. Não, gente, vamos entrar para um casamento leve, porque a gente já se guarda, os cristãos já se guardam dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. Fazem tudo certinho até o casamento. Aí no casamento vai ser uma batalha? Não, vamos ser leve, curtir a vida, viajar, ter filhos, namorar muito, que a gente não namorou, né? O namoro é só depois do casamento. Não namorou no namoro, namoro é depois do casamento. Então, gente, se você é casado, se você dá
sabe como que entrar para um casamento sem saber todas essas coisas. A minha mãe fala, nossa, Patrícia, se eu soubesse tudo que você tem ensinado, eu teria entrado num casamento mais leve, eu não teria sofrido tanto. Então, Deus está nos dando a oportunidade, a gente está numa crise de solteirice muito grande agora, a gente está casando mais tarde, mas vamos olhar isso com um ponto positivo de que nós vamos entrar para casamentos mais leves, casamentos mais saudáveis, casamentos tranquilos, casamento feliz, onde não vai ser uma batalha o tempo todo. Não, vai ser para a gente aproveitar, para a gente namorar, para a gente ser muito feliz com o nosso cônjuge, ter filhos para o Senhor. Vamos ter muito filho, 4, 5, 10 filhos aí, gente, vão ter filho de novo. Patrícia, mas está muito difícil. Para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Famílias saudáveis, estruturadas, esse é o meu objetivo. E por isso que eu tô aqui desde solteira com vocês para ensinar passo a passo. Pois no namoro, quando eu estiver namorando pela glória de Deus, 2026 vai ser um ano, amém? E o seu ano também, amém? Se você acredita, já digita, amém? Porque você manda para o mundo espiritual, que eu concordo nessa palavra. E aí, no namoro, nós vamos aprender como é o namoro de Deus, um namoro santo. Namoro normal, gente, não é gente frígida, não, gente com desejo, com vontade, mas se segurando por amor ao Senhor. E aí no casamento, vou estar com vocês no casamento também, tudo lares estruturados, lares saudáveis, lares felizes, sem as confusões que os nossos pais passaram, sem os problemas que os nossos pais passaram, podendo aproveitar, podendo ser feliz, sem aquela brigaiada em casa. Vamos juntos? Vocês estão comigo? Então, não deixe de escrever, compartilhar e fazer o resto aí que eu esqueci agora. E que Deus abençoe. Nós nos vemos semana que vem, terça-feira, já com Levítico 12, pra gente aprender. Obrigado por assistir aqui e Deus abençoe.